No início do mês de setembro, a UFSC divulgou para a comunidade acadêmica que continuará com as aulas online síncronas até o final de 2020. A decisão veio na mesma semana em que o governador Eduardo Leite apresentou o calendário para a volta às aulas no Rio Grande do Sul, após 6 meses de paralisação pela Covid-19. De acordo com o calendário, o ensino superior poderia retornar suas atividades a partir do dia 21 de setembro. O retorno às aulas presenciais, no contexto atual, favoreceria a transmissão da doença. É o que afirma a infectologista Fernanda Marsola Weber. O retorno às aulas presenciais favoreceria ainda mais a propagação da doença, porque aulas, por vezes lotadas, com 50, 60, 70 alunos, configuram uma aglomeração muito grande e poderiam aumentar a chance de disseminação da doença, Não só entre os alunos, como para os professores e também para os familiares que têm contato com esses alunos. Desta forma, a especialista avalia como positiva a decisão da UFSC de não retomar as aulas teóricas presenciais. Para mim, esse posicionamento da UFSC foi uma decisão extremamente acertada, visto que a gente não tem ainda um controle adequado da doença, como falei anteriormente, não temos vacina, não temos medicação e ainda temos uma grande quantidade de casos, no Brasil e no Rio Grande do Sul. No início desse mês, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós tivemos 3,2 óbitos por milhão de habitantes e no Brasil nós tivemos 3,5 óbitos por milhão de habitantes. Então, juntar vários alunos, uma aglomeração, somente para ter aulas teóricas, não me parece uma boa estratégia nesse contexto. Apesar dessa decisão, os corredores da UFSC não estão vazios nos dias de semana e nem aos finais de semana. Isso porque as atividades práticas das disciplinas permanecem acontecendo conforme as propostas encaminhadas pelas áreas do conhecimento. Para validar as práticas, foi criado o grupo interno GT Valida Práticas, responsável pela aplicação dos protocolos formulados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde para a educação local. Com o anúncio da continuidade das aulas online, a UFSC chega a 7 meses com ensino à distância em andamento. A pró-reitora da universidade, Nilda Stecanella, comenta sobre as dificuldades enfrentadas por estudantes e professores nesse novo método acadêmico aplicado no início da pandemia. Talvez a primeira fase, a grande dificuldade foi o desapego, o desapego do encontro, o desapego do conhecido, daquelas questões que enfim, já estavam todas planejadas. Então, fazer esta virada, de todo um percurso desenhado para ficar confinado, confinada em casa e acessar o conhecimento, acessar as aulas, acessar as relações de sociabilidade, as relações acadêmicas, desde a tela do computador ou da tela do celular, eu acho que foi um grande desafio. Mas também nós temos que trazer aí os elementos, enfim, que foram mobilizando para que essa instabilidade inicial fosse se acomodando. Uma delas foi que cada um dos atores envolvidos na relação pedagógica, e aqui eu estou referindo principalmente professores, estudantes e todo o apoio de gestão, da coordenação de curso, do apoio das tecnologias, do nosso Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais e também das famílias, o primeiro momento foi constituir o ambiente adequado para que esse encontro pudesse ser efetivado. Nilda também fala sobre a possibilidade de retorno às aulas presenciais em 2021. Então, para 2021, nós estamos em processo de discussão. Como isso vai ser? Nós dependemos sempre das normativas, do poder público, das normativas do âmbito da saúde, para que a gente tome a decisão de como serão as atividades. Mas aqui eu já antecipo que a universidade também se antecipou nisso e nós revimos todas as tipologias das nossas disciplinas. Então, nós temos disciplinas presenciais, nós criamos as disciplinas presenciais digitais em que os professores estão
no mesmo horário, conectados com os alunos. Então, são as disciplinas presenciais digitais e também temos as disciplinas presenciais plus lab, mais lab, que são as disciplinas presenciais que têm a parte teórica síncrona e a parte prática presencial em laboratório, seguindo os protocolos de biossegurança. Além disso, nós instituímos, além das disciplinas 100% EAD, que nós já temos, elas já vêm sendo desenvolvidas, e para quem essas disciplinas não foram afetadas, mas nós desenvolvemos também as disciplinas na modalidade EAD Plus. Então, o que é a disciplina EAD Plus? Ela tem um número X de encontros presenciais, para que os estudantes possam discutir os tópicos da aula, para que possam realizar algumas práticas, para que possa acontecer uma interatividade de modo mais próximo. A professora Avenina dos Santos leciona para os cursos da área do conhecimento de ciências exatas e engenharia e ministra uma dessas aulas práticas de laboratório aprovadas pelo grupo interno. As aulas práticas presenciais estão ocorrendo, então os protocolos têm que ser respeitados, são quanto a distanciamento, Os colegas têm que fazer as aulas práticas que normalmente eram feitas em dupla, são feitas individualmente. Todo o material, então, é disposto em cima da bancada para que ele não possa, para que ele fique na posição ali na bancada, não precise se locomover dentro do laboratório, para não ter o contato com os outros alunos, com os colegas. E os alunos têm participado. Eu tenho uma disciplina, então, que ela ocorre na segunda à noite, e como alguns alunos têm dificuldades em fazer o deslocamento até a universidade no horário à noite pela falta de transporte, reagendei, então, as aulas práticas para serem feitas no sábado à tarde, para que todos pudessem participar, e a participação está sendo 100%. Mas mesmo com os encontros presenciais, a professora ainda leciona aulas síncronas online e afirma que, apesar da facilidade, esse método traz um distanciamento entre estudante e professor. Mesmo as aulas sendo síncronas, não é a mesma coisa. O presencial faz toda a diferença, a gente olhando a cara do aluno, olhando os olhos do aluno, vendo se eles têm dificuldade ou não. Agora, o que nós temos são letras ou fotos, e muitas vezes os alunos não ligam as câmeras e não falam, só falam pelo chat, então é bem difícil nesse sentido. Esse distanciamento citado pela professora também é sentido pelos estudantes. A acadêmica de medicina, Rafaela Oliveira, conta que o processo de aprendizagem nos primeiros meses de aulas online foram bem complicados. Essa eu acho que foi a minha grande dificuldade, foi a dificuldade do aprendizado. Eu sinto que eu sou muito dependente do meu professor. Não necessariamente para que ele me envie as aulas, não necessariamente para que ele me envie exercícios de revisão. Mas eu preciso do contato, eu preciso me emocionar com o professor, eu preciso ver o que ele está me falando, ver ele atuando, seguir exemplos. E eu não tinha isso, EAD. EAD eu não vi os meus colegas, era todo mundo com a sua fotinho. A estudante também retornou com as aulas presenciais e enfatiza que todos os protocolos de prevenção à Covid-19 estão sendo cumpridos pela comunidade acadêmica. E esse processo de readaptação, ele já está mais tranquilo para mim, porque eu digo que o fato de estar em casa, em quarentena, é um privilégio, Tu poder ficar em casa trabalhando pelo teu computador, ficando com a família. Eu tive que voltar ao trabalho muito cedo e, no fim, quando as aulas voltaram, no primeiro dia, foi um processo difícil, eu não sabia exatamente como eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer, quais atitudes eu tinha que tomar, mas agora ele já é tranquilo. E se as aulas online síncronas já fazem parte da rotina dos acadêmicos de graduação da UX, elas têm um significado ainda maior para os integrantes do programa UX Sênior. Valéria Armani, professora de espanhol do programa de línguas estrangeiras e do UX Sênior, conta que logo que a modalidade síncrona começou, uma das principais preocupações eram com as suas alunas do Sênior.
Com relação a medos ou dificuldades, sim, o novo sempre assusta, né? Embora eu já trabalhasse com as minhas alunas com essa questão do Google Classroom, elas nunca tinham tido aulas online e eu também eu já tinha participado de aulas online e tinha dado alguns cursos, mas nunca tinha feito aulas síncronas online. Então, sim, assustou um pouquinho, né? Mas eu fiquei muito mais preocupada com a relação das minhas alunas, porque eu trabalho com 2 grupos sênior e os grupos sênior para participar dos grupos sênior é necessário ter mais de 55 anos. Então embora a gente já vinha trabalhando essa questão da tecnologia e a tecnologia já faça parte da nossa vida, eu fiquei com um pouquinho de receio, sim, pensando em como elas iriam se adaptar a essa nova realidade, né? Agora, após 7 meses de aulas em casa, as alunas da professora Valéria já estão super adaptadas com a tecnologia. Embora o novo assuste, embora a tecnologia às vezes assuste, né? Eles têm um grande potencial e um grande impacto na nossa vida e permitem que a gente faça coisas que sem a tecnologia não poderíamos fazer, né? Então, assim como tudo na vida tem seus pontos positivos e negativos. E graças a Deus, nessa pandemia, né, durante esses 7 meses de aula online, a gente pôde ver esse lado bom da tecnologia, esse lado de usar ela para a aprendizagem, né? E as minhas alunas também, o retorno que eu tive delas foi super bom, foi super positivo. Elas estão se sentindo muito felizes por 2 motivos. O primeiro deles, pelo fato de elas poderem continuar com os nossos encontros semanais de aula de espanhol. E o segundo, porque elas estão trabalhando com essa questão da tecnologia. Então, elas estão se sentindo super realizadas nesses 2 sentidos. A professora ainda acrescenta que o fato de cada uma estar no conforto de sua casa trouxe uma frequência assídua das estudantes. O fato de a gente poder ter aula dentro de casa, no caso, elas terem aula e eu poder ministrar a minha aula de dentro da minha casa, de não precisar sair, com certeza essa foi uma comodidade, uma facilidade muito presente durante esses 7 meses de aula online, né, de aula síncrona. Incluso teve dias de chuva, de frio, nós tivemos um inverno bastante chuvoso, né, com dias bastante frios, e as minhas alunas mesmo confessaram nesses dias que, se fosse aula presencial, elas não teriam ido, com certeza, né, mas como era aula online, elas participaram. Inclusive no primeiro semestre, né, que nós fechamos já há um mês, finalizamos o primeiro semestre, eu percebi essa questão da frequência. A maioria, quase, olha, para dizer assim, 90% das minhas alunas, né, que eu tenho só alunas meninas, participaram das aulas. Tiveram uma frequência, foram super assíduas, não faltaram nenhuma aula. Por isso, Valéria afirma que sim, as aulas online podem vir para ficar, mas sem tirar totalmente o presencial. Eu sou da opinião de que podemos fazer as aulas num formato híbrido, ou seja, que nós podemos conciliar as 2 formas, né? Podemos fazer, de repente, algumas semanas online, outras semanas presencial. Eu acredito que tirar completamente essa questão presencial nos afetaria na relação da convivência social. Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, temos que conviver com outras pessoas e temos que fazer isso presencialmente. Então, eu acredito que não dá para tirar totalmente o presencial. No dia 30 de setembro, a UX anunciou que o Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul definiu que não haverá reajuste nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação e nas mensalidades do CETEC para o ano de 2021. Em 53 anos de UX, essa é a primeira vez na história que o reajuste não será aplicado. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade participou dessa decisão a partir de 2 votos no Conselho Universitário. Hector de Oliveira, presidente do DCE, reconhece a resolução como uma vitória para os estudantes, mas que o trabalho não pode parar por aí. Acredito que essa foi uma decisão boa para nós estudantes, mas ela não pode parar por aqui.
com a participação ativa dos estudantes na universidade, com a universidade abrindo espaço para o diálogo e abrindo espaço para que os estudantes também participem das decisões, com certeza outras iniciativas importantes para a gente e também para a UCS, porque nós fazemos parte da UCS, nós que constituímos essa universidade, poderão vir também. E principalmente com a abertura do conselho diretor, né? Porque apenas 7 membros que participam hoje do conselho não podem dar conta, não tem a possibilidade, nenhuma condição de dar conta dos problemas que a gente vive. A questão da redução das mensalidades também foi uma das pautas do diretório durante o primeiro semestre. Inclusive, o próprio DCE entrou com processo judicial que continua ativo para poder buscar essa redução das mensalidades durante o período de aulas online. O DCE segue cobrando da universidade, né, que garanta a qualidade de ensino, garanta que os estudantes tenham condição de continuar estudando nesse período, seja pelo ponto de vista pedagógico, quanto pelo ponto de vista financeiro também. Você conferiu o podcast Qual é a Boa na Universidade. O material foi desenvolvido para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Impresso e Online do curso de Jornalismo da UCS. A supervisão é do professor Jacob Hoffmann e da professora Alessandra Heck. Na produção e locução, Caroline Pegoraro, Letícia Kreling e Vitor Sokol. Boa informação você sabe onde encontrar. Qual é a boa Free Speech? Até a próxima e se cuidem!